Bom, alunos, agora a gente vai trabalhar com perdas, cálculos de perdas em chaves semicondutoras do tipo transistor, MOSFET e IGBT, tá? Eu preparei três situações aqui, eu estou incluindo o cálculo do dissipador, não a especificação, mas o cálculo. A especificação a gente já viu os catálogos que existem, certo? E vamos supor aqui que a gente tem um transistor, tá? Então o transistor está aqui, tá certinho. Você tem uma resistência de 10 ohms e uma tensão de 50 volts, tá? Aí você tem uma frequência de 2 kHz com uma razão cíclica de 0,5. Lembrando que a razão cíclica é uma proporção de tempo em que a chave está ligada em relação ao período total da oscilação do nosso sinal de controle. Então, nosso sinal de controle está subindo e descendo, certo? E aqui o meu T1 é o tempo ligado, o T total está aqui. Então, o D vai ser o T1 sobre T, tá? Que no máximo, que varia de 0 a 1, 0 a 1, tá? Ou seja, de 0 a 100%. No caso, está 50% ligado, tá? Então, vamos lá, tá? Primeira coisa, tá? Com base na tensão e na corrente, que no caso a corrente máxima, quando estiver ligado, é 50 por 10, que é 5 amperes, tá? Eu posso escolher a minha chave, tá? Que no caso eu vou colocar que o tipo 41 dá, tá? Então, com base no tipo 41, a gente vai precisar de alguns parâmetros, tá? Que são importantes para a gente calcular, tá? Vou colocar aqui perda no estado ligado, a perda total, tá? É a perda no estado ligado, mais a perda no estado desligado, mais a perda no chaveamento, tá? Eu vou colocar aqui a perda no estado ligado vai ser o VCE de saturação, certo? Vezes o IC, certo? Vezes D, tá? O Poff vai ser o VS vezes a corrente de fuga vezes 1 menos D. E o P de chaveamento vai ser 1/6 da tensão máxima, que é o VS na chave de corrente máxima, vezes tempo de subida, tempo de descida, vezes a frequência. Tá? Então esses aqui são os valores. Tá? O que eu grifar aqui é o que eu preciso, que eu pego do datasheet, que é o VC de saturação, a corrente de fuga, certo? O tempo de subida e o tempo de descida. Tá? Além disso, então eu vou fazer um adendo aqui do lado, que são os elementos que eu vou pegar. Tá? Então VC saturação, a corrente de fuga, eu vou colocar IL, mas lá ele coloca com outro nome, tá? O TR, o TF, e para cálculo dissipador eu preciso de a temperatura de junção e a resistência térmica junção cápsula, tá? São esses valores que eu vou pegar no datasheet, tá? Então vamos lá, tá? O que eu vou fazer? Eu vou lá no datasheet e vou dar uma olhada aqui, tá? Ó, 6 amperes de corrente contínua, 10 e pico. Como não é a corrente contínua, está variando, tá? Ou seja, liga e desliga, você vai ter uma corrente média menor, que de 2,5. Então, vai dar certo, tá? E a tensão máxima, a gente vai escolher o tipo 41A. Dá, porque é 50 volts, né? 50 volts. Então, até o 41 dá, mas pode escolher o 41A, tá? Então, ó, a primeira informação, certo? 150 graus o TJ. Então vamos lá. 150 graus Celsius, tá? Temperatura máxima de junção, tá? Voltando aqui, nós temos collector meter cutoff current, collector cutoff. Pega o maior, 0,7, não é?
0,7 mA. Isso aqui é corrente de fuga, tá? 0,7 mA, 0,7 mA, exatamente. 0,7 mA, tá? Bom, o que mais que nós temos aqui? Ganho precisa VC de saturação 1,5. VC de saturação 1,5 volt, tá? Agora vamos procurar o tempo de subida e o tempo de descida, tá? Antes disso tem a temperatura de junção, a resistência térmica 1,92. Então vamos lá. Resistência térmica 1,92 graus Celsius por watt. Agora falta só o TR e TF. Vamos lá, que é o de baixo aqui. O TR, o rise e off, está aqui 0,6 e 1 microsegundo. Então, 0,6 microsegundo e 1 microsegundo, tá? Com base nisso, o que nós temos aqui então? O P-on vai ser 1,5, que é o VC de saturação, vezes a corrente máxima, que é 5, vezes meio, certo? Isso aqui vai me dar 3,75 watts, tá? P-off, VS, que é 50, vezes a corrente de fuga, que é 0,7 vezes 10 a menos 3, vezes 0,5. Isso aqui vai dar praticamente 17,5 miliwatts, tá? E por último você tem esse aqui, que vai ser o PSW. 1/6 de... Deixa eu apagar aqui, que ficou, parece 1/0 aqui. Um sexto de 50 vezes 5 vezes 1 mais 0,6, não faz a ordem, tá? Vezes 10 a menos 6, porque é micro, vezes 2.000. Isso aqui vai me dar 133,33 miliwatts. Somando as três potências, a potência total dá aproximadamente 3.885 watts, tá? Bom, agora é o seguinte, eu tenho a potência, então eu vou trabalhar aqui, tá? Eu sei que a resistência térmica dissipador ar tem que ser menor que 1K vezes a temperatura de junção menos o K do ambiente pela potência total menos a resistência térmica junção cápsula menos a resistência térmica cápsula dissipador, tá? Bom, esse daqui eu vou supor 0,2 graus Celsius por watt. Se não falar, né? Esse aqui é 1,92 graus Celsius por watt. O K meu eu vou supor 0,5, tá? Que é o pior caso, ou seja, tá lá dentro, não tem, né? É um dissipador próprio dele lá, tá? A temperatura ambiente, tá? Não é Ka, que é TA, tá? Que é 25 graus, é o padrão que se usa, tá? Então nós temos que resistência térmica do DA tem que ser menor que meio vezes 150 menos 25 sobre 3,885, tá? Menos 1,92 graus Celsius por watt, né? Então eu não vou nem colocar aqui. Menos 0,2, tá? Isso aqui vai me dar que a resistência térmica dissipador ar tem que ser menor que 10,75 graus Celsius por watt. Aí eu te pergunto, precisa de dissipador? Bom, é só olhar aqui, ó.
Resistência térmica junção para o ar, ou seja, sem dissipador. 62 é maior que 10, então precisa de dissipador, tá? A resistência térmica tem que ser menor que isso aqui, tá? Senão precisa de dissipador, tá? Então esse aqui é o cálculo que a gente faz para o BJT, tá? Vamos para o caso do MOSFET, tá? Bom, aqui nós temos 100 volts, tá? Carga de 10 ohms, frequência de 8 kHz, porque o MOSFET ele pode se atuar de uma maneira mais rápida, e um D de 0,6, ou seja, 60% do tempo está ligado e 40% está desligado, tá? O que muda no cálculo, tá? Vou colocar os cálculos, depois eu vou verificar, tá? O modelo do BJT eu vou colocar aqui, mas o que precisa, tá? Bom, a potência total no MOSFET é a mesma coisa, potência no estado ligado, mais potência no estado desligado, mais a potência no chaveamento, tá? A potência no estado ligado é a única coisa que muda nos fórmulas de perda de potência entre o MOSFET e o BJT, tá? A perda de estado ligado ele vai precisar de um RDS1 vezes ID ao quadrado vezes D, tá? O P-off vai ser o que? O VDS máximo vai ser o VS, tá? IDSS, que é a corrente de fuga, vezes 1 menos D, tá? E o PSW é aquele mesmo coisa, tá? Vai ser 1/6 do que? Do VS vezes ID, TR mais TF, certo? Vezes a frequência, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso pegar no datasheet, tá? Primeiro, a corrente aqui, 100 dividido por 10 é 10 amperes. Isso que é o máximo. Então, com esse valor e esse valor, eu posso parametrizar a chave, né? E aí eu vou escolher a chave. Escolhida a chave, eu vou pegar alguns parâmetros, tá? No primeira fórmula, eu preciso do RDS1. Tá? Na segunda fórmula, eu preciso do IDSS, que é a corrente de fuga. Na terceira fórmula, eu preciso do TR e do TF. Certo? O resto eu tenho. E para cálculo do dissipador, eu preciso do resistência térmica junção cápsula. Certo? Eu preciso da temperatura de junção. Certo? E eu acho que é isso, tá? Qualquer coisa eu complemento aqui, tá? Então esses valores são base, tá? Eu vou pegar um datasheet que eu tenho, tá? Para pegar esses valores, que é o IRF 640. Vocês vão ver que ele aguenta 200 volts, então tá tranquilo, tá? 18 amperes, então tá dentro. O RDS-on, tá? É o seguinte. Então vamos lá, aqui ele tá fazendo, tem a questão a variação máxima, 5 volts por nanosegundo, tá? No caso eu acho que não precisa utilizar, tá? Então a gente vai trabalhar com valor simples, tá? Ou seja, a gente não vai levar em consideração isso por enquanto. Então você tem a resistência térmica junção cápsula, tem 1 e tem 3.12, tá? Eu vou pegar a 3.12 que é maior, tá? Então vamos lá. Resistência térmica junção cápsula, 3,12 graus Celsius por watts, tá? Outra coisa que eu esqueci de ver, mas deve ser temperatura de junção 150, tá? Então tem que ver isso aqui. 150 graus Celsius. Certo? Então vamos lá, tá?
Ó, tem uma coisa aqui, ó, Thermal Resistant Case Sink, tá? Sink é outra palavra para dissipador, do dissipador. Então, no caso, é aquela resistência térmica que a gente usa para o cápsula dissipador, tá? Que era 0,2, mas ele mandou colocar 0,5, então vamos obedecer. Então, a resistência térmica cápsula dissipador é igual a 0,5 graus Celsius por watt, tá? Então, um dado a mais que ele nos deu. Agora vamos lá. Off, IDSS, tá? 10 micro gate body. Eu coloquei, porque tá leakage aqui, eu coloquei 100 nano, tá? 100 nano. Então eu vou colocar 100 nano, tá? Então aqui, ó, nanoampere, tá? Vamos lá, agora a característica do estado ligado. On. Ó, o threshold tá aqui, mas ó, o RDS on. Eu escolhi 0,18, que é maior, tá? É a maior perda, né? Quanto maior a resistência, maior a perda. Então, 0,18, tá? E agora falta só as variações de tempo, tá? O on e o off. O on deu 27, certo? E o off 25. Eu vou colocar desse jeito, tá? Então, o rise 27 nano e 25 nanosegundo, tá? Então, fazendo as contas aqui, eu tenho que o P1 meu é igual a 0,18 vezes 10 ao quadrado vezes 0,6, tá? Isso aqui vai me dar 10,8 watts de perda, tá? Levando em consideração que é R quadrado, tá? Dá 1000 watts de perda aqui. Então, 1000 watts que é realmente utilizado na carga e 10,8 watts que é perdido na chave. Tá ruim. Tá ruim, não. Tá mais ou menos, tá 1%. Não tá tão ruim, não. 1% da potência, né? E 10% seria 100 watts. 1% da potência é perda na chave. Então, P-off. Por que eu falei que eu não calculei o total? Por que eu falei que é 10%? Porque a maior parte da perda está no P1, tá? Vocês vão ver. 100 vezes 10 a menos 9 vezes 1 menos D é 0,4, tá? Isso aqui vai me dar 4 microwatts. Isso aqui você pode até desconsiderar, tá? E perda por chaveamento. 1/6 de 100 vezes 10, tá? 100 que é a tensão, 10 que é a corrente, vezes TR mais TF, então 27 mais 25 vezes 10 a menos 9 vezes 8.000, tá? Fazendo essa conta aqui, vai me dar 69,33 miliwatts, ou seja, a maior perda realmente é a perda no estado ligado, tá? Então a perda total, que é a soma das três perdas, tá? É aproximadamente 10,87 watts, tá? Bom, dito isso, vamos calcular a perda, o dissipador, né? O R θ dissipador ar tem que ser menor que K, temperatura de junção, menos temperatura ambiente, pela potência total, menos a resistência térmica, junção cápsula, menos resistência térmica, cápsula dissipador, tá? Então aqui tem que ser menor. O K eu vou colocar meio também, que é interno, vezes 150 menos 25 por 10,87 menos 3,12 menos 0,5, tá? Isso aqui vai me dar uma resistência térmica menor que
0,98 graus Celsius por watt. É um baita de um dissipador, tá? Se for o caso, você tem que colocar ventilação forçada para diminuir a dissipação, tá? Então, isso aqui é uma coisa a se pensar, tá bom? Bom, feito isso, agora a gente vai passar para o último caso, que é o perda no IGBT, tá? A perda no IGBT, a gente é mais simples, tá? Os cálculos, tá? Só lembrando que eu tenho uma tensão de 500 volts, uma carga de 25 ohms, uma frequência de chaveamento de 10 kHz e ele vai ficar 75% do tempo ligado, tá? Então vai ficar mais ligado que desligado. A corrente aqui é 500 por 25, que vai dar 20 amperes, tá? Então a gente está trabalhando com um chaveamento bruto aqui, tá? Bom, se você pensar em termos de potência, tá? Vai ser dissipada, vai ser 25 vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado vai dar 400. 400 vezes 25, certo? Vai ser 50 mil? Não, é 5 mil watts. Né? Vai ser 5 mil watts. Certo? 5 mil ou 10 mil? Porque vai dar 4 vezes 25 é 10 mil watts, tá? 10 mil watts. É isso, realmente é um caso específico, uma potência gigantesca, tá? Obviamente, esse aqui é um caso, você teria que multiplicar por 75%, tá? Eu tinha esquecido do outro caso. É 75% disso, que vai dar 7.500 watts. Essa é a dissipação real, tá? Essa é a dissipação real, 7.500 watts, tá? Que é 75% da potência como se tivesse ligado direto, tá? Então vamos lá. O IGBT ele é mais simples, tá? A perda total, deixa eu colocar em azul que eu estava colocando em azul. A perda total, ela é só a perda no estado ligado mais a perda por chaveamento. Você desconsidera a perda no estado desligado, tá? Então a perda no estado ligado, como aqui já mudou para coletor emissor, vai ser igual ao transistor VCE de saturação e C vezes D. Perda no estado desligado, no chaveamento, vai ser 1/6 de VS vezes IC, T rise, né, tempo de subida, tempo de descida, vezes a frequência. Tá? Então, basicamente, são essas duas coisas que eu preciso. Então, vou olhar no datasheet, tá? De qual? Do IGBT que eu escolher com base na tensão e na corrente. Tá? Eu vou precisar, na primeira fórmula, do VCE de saturação. Tá? Na segunda fórmula, eu vou precisar do TR e do TF. Certo? E depois, para calcular o dissipador, eu vou precisar do R θ J cápsula, do TJ. Certo? Então, basicamente isso. Eu tenho alguns valores aqui, eu vou olhar para a gente calcular. Então, vai ser... Tá. GBT. Esse GBT, qual a característica dele? 1000 volts, então ele vai aguentar tranquilamente, tá? E a corrente 60 a 42, tá? Amperes. Então tá tranquilo, tá?
Temperatura máxima de junção, 150. Então, a gente já tem o primeiro valor, tá? 150 graus Celsius, tá? Vamos voltar lá. Vamos olhar aqui. Características térmicas, tá? Eu vou pegar o 0,69, tá? Por que eu vou pegar o 0,69? Esse GBT ele tem um diodo sentido inverso. Como a carga não é indutiva, eu não vou usar e também a topologia não permite, eu não vou usar esse diodo externo, tá? Não vou usar ele. Então eu vou pegar só a resistência térmica do GBT, que é 0,69 graus Celsius por watt, tá? Então é 0,69 graus Celsius por watt, tá? E agora a gente vai ver as 3 características que faltam, que é VCE de saturação, que está aqui, e ele é 2,5, tá? 2,5. Então, eu vou colocar 2,5 volts e vou pegar o TR e TF. Vou pegar o TR e TF, tá? 320 e 130, tá? 320 e 130, tá? Por isso que eu peguei. Então o R é 320 nanosegundos, 130 nanosegundos, tá? Com base nisso, eu já posso calcular minhas perdas, tá? P1 meu vai ser VC de saturação 2,5 vezes o IC, que é 20, vezes 0,75. Tá? Isso aqui vai me dar uma perda no estado ligado de 37,5 watts. Tá? É isso aí. Então ele tem uma perda boa, né? Ainda menor do que 1%. Tá? Perda por chavamento. 1% do que realmente é usado na carga. 1% é 75. Tá? Então tem que ser menor que 75. 500 vezes 20 vezes 320 mais 130 vezes 10 a menos 9 vezes 10.000, que é a frequência. Isso vai me dar, tá? 7,5 watt. Já é mensurável, tá? A perda total, então, vai ser 37,5 por 7,5 mais 7,5, 45 watts. Tá? 45 watts, tá? Tá menos que 1% do 7.500, tá? Então tá bom, tá bom. Não estou perdendo tanto, se você pensar, tá? Agora vamos calcular a resistência térmica, tá? Ou seja, a resistência térmica do dissipador, tá? A gente sabe que resistência térmica do dissipador a ar tem que ser menor que K vezes a temperatura de junção menos a temperatura ambiente pela potência total, menos a resistência térmica de junção cápsula menos a resistência térmica cápsula dissipador. Isso aqui, como não falou nada, é 0,2 graus Celsius por watt, tá? Então aqui o K, como não falou nada, 0,5, tá? Que é o pior caso, tá? Então vamos lá. Já vou pegar aqui, deixa eu colocar esses dois, né? Deixa eu copiar embaixo que não tem jeito, tem que trabalhar aqui. R θ dA menor que 0,5 vezes 150 menos 25 por 45 menos, tá? 0,69 menos 0,2, tá? Isso aqui vai me dar que o meu R θ dA tem que ser menor
que 0,22 graus Celsius por watt. Chupa essa máquina, tá? Então é o seguinte, um conversor desse precisa com certeza do dissipador e talvez ventilação forçada, para você não ter uma área gigantesca de dissipador, tá? Então é só um detalhe. Bom, dito isso, a gente termina agora a nossa parte de cálculo de perdas nas chaves, tá? E é isso. Até mais.